Dando sequência, irmãos, nas nossas exposições na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós vamos meditar nessa noite no texto do capítulo 7, do verso 1 até o verso 24. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, do verso 1 ao verso 24. Eu vou fazer a leitura e peço os irmãos que acompanhem e que mantenham as suas Bíblias abertas. 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 1 até o verso 24. Nos diz assim a palavra de Deus: Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Isso vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro, de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém, agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus, naquilo em que foi chamado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, agora que estamos diante da Tua palavra e haveremos de meditar nela, nós suplicamos o Teu favor, para que possamos ser, de fato, instruídos, assim como a Tua palavra pode nos instruir, e que nada do que for dito aqui possa fugir àquilo que o Senhor quer que seja dito, mas que a Tua palavra seja a orientação e possa produzir no nosso coração o arrependimento necessário dos pecados que temos cometido, e que seja ela mesma aquele instrumento que o Senhor preparou para que pudéssemos andar conforme a Tua boa vontade. Por isso nós suplicamos que o Senhor nos prepare para ouvir e meditar na Tua palavra nessa noite,
E fazemos esse pedido agradecidos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, parece que esse é um tema que tem sido recorrente no nosso meio. O relacionamento conjugal, a situação do matrimônio, o relacionamento familiar. Há pouco nós estudamos na nossa escola dominical a respeito do casamento, quando trabalhamos com aquele livro Casamento Temporário, e por alguns domingos nós estudamos a respeito desse assunto. E é fato que, quando agora estamos expondo a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, essa é uma das recomendações e uma das instruções e um dos temas que o apóstolo Paulo trabalha nessa igreja, em função das dificuldades que aqueles irmãos tinham em relação a esse aspecto também. E é interessante nós observarmos que muitas das dúvidas que são trazidas por aqueles irmãos são também situações pelas quais nós passamos e situações que nós vivemos nos nossos dias hoje. E é comum nós ouvirmos algumas afirmações a respeito do relacionamento conjugal que são contrárias àquilo que a Escritura nos diz e apresenta a respeito deste tema. O casamento é uma instituição falida. Casa, se não der certo, separa. Isso é natural. E a própria legislação do nosso país tem facilitado essa realidade em função da intolerância dos casais em viverem juntos. E algo que há pouco tempo atrás era sequer pronunciado, hoje é uma realidade tão comum e habitual no nosso meio que não assusta nem mesmo a nós como crentes. Porque essa é uma realidade que tem sido vivida dentro das nossas igrejas com muita força. O número de casais crentes que se separam e se repudiam por meio do divórcio é cada vez mais absurdo. E talvez fosse comum nós entendermos que essa realidade fora da igreja não seria algo que nos espantasse. Afinal de contas, nós entendemos que fora da igreja não há a mesma instrução e a mesma orientação que é trazida pela palavra de Deus, entendendo que dessa forma também não há qualquer temor da palavra de Deus. No entanto, dentro da igreja, a realidade tem que ser outra. Nós temos a orientação da palavra de Deus, nós temos a instrução da palavra de Deus e nós temos o temor da palavra de Deus. E é justamente por causa desse temor que determinadas situações que têm se tornado cada vez mais comuns no meio dos crentes não podem continuar acontecendo. No entanto, não há nada de novo nisso. O apóstolo Paulo está tratando desse problema na igreja de Corinto, lá no primeiro século. E quando nós olhamos para o contexto onde esse texto está inserido, nós vemos que Paulo começa a tratar a partir do capítulo 5, pensando num contexto mais próximo, acerca de muitas desordens que havia no meio da igreja de Corinto. E ele mostra problemas como a falta do exercício da disciplina entre aqueles irmãos. E a falta do exercício da disciplina entre aqueles irmãos gerava situações extremamente absurdas, como, por exemplo, a situação que é narrada no versículo 5, no versículo 1 do capítulo 5, de alguém que se aventurava a possuir a mulher do seu próprio pai. Tal era a situação que aqueles irmãos viviam, onde pecados não eram tratados da forma correta, por meio da disciplina que deve existir em uma igreja sadia. E por isso, então, as situações de imoralidade eram tão grandes que nem mesmo entre os gentios se via determinadas situações. Mas no meio dos crentes, essa era uma prática que não assustava ninguém. Outra situação que o apóstolo Paulo também mostra mais adiante
já agora olhando para o capítulo 6, é a respeito do litígio que havia entre os irmãos naquele contexto, naquela igreja, considerando que as questões que surgiam no meio dos irmãos daquela igreja eram levadas a um tribunal de ímpios, ao invés de serem tratadas na própria igreja ou entre os próprios irmãos. Veja no capítulo 6, versículo 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? E ainda o verso 4 do capítulo 6. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Os crentes estavam procurando fora da igreja solução para os litígios que surgiam no meio dos crentes. E essa era uma prática que o apóstolo Paulo entendia que não era sadia para a vida daquela igreja, porque eles estavam submetendo as decisões a respeito das suas próprias questões aos ímpios, àqueles que não tinham o mesmo crivo de julgamento que poderia existir dentro da igreja, debaixo do temor do Senhor, com o critério que a própria palavra estabeleceria. E ainda no capítulo 6, ele vai exortar a esses irmãos quanto à frouxidão moral, retratada na prática da prostituição e da sensualidade, mostrando que o corpo dos crentes é santuário do Espírito Santo e não deve ser usado de forma desregrada e irresponsável para a satisfação dos desejos da carne, mas deve ser utilizado em honra para a glória do próprio Deus. E então, diante dessa realidade que Paulo estava tratando, diante dos problemas que havia na igreja dos Coríntios, que Paulo estava tratando, nós chegamos no texto que lemos, no capítulo 7. E aqui o apóstolo vai começar a tratar a respeito das dificuldades que eram apresentadas pelos coríntios acerca de alguns temas. E ele começa então o capítulo 7, mostrando que aqueles irmãos haviam levantado algumas questões e apresentado essas questões a Paulo. E ele diz: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Aqueles irmãos tinham algumas dúvidas em relação a respeito deste assunto. E por isso, então, eles escrevem para o apóstolo para que ele pudesse orientá-los acerca dessas questões que surgiam no meio daquele povo. E então, nos primeiros versos, verso 1 até o verso 7, Paulo vai estabelecer um princípio geral. Ele vai definir, determinar, com base na própria orientação do Senhor Jesus, qual era a conduta apropriada que deveria existir, que deveria nortear a conduta e a vida daqueles irmãos de Corinto. Paulo, então, inicia este capítulo mostrando que havia algumas questões que tinham sido formuladas por aqueles crentes. E ele se propõe a responder de forma bem clara a cada uma delas. É preciso, no entanto, considerar que, no contexto em que Paulo escreve essa carta aos Coríntios, havia uma admiração geral no meio daquele contexto pela prática do ascetismo. Ou seja, havia no meio daqueles irmãos, no meio daquela comunidade, um entendimento de que a disciplina e o autocontrole, tanto do corpo como do espírito, era um caminho imprescindível em direção a Deus, em direção à verdade ou em direção à virtude. Uma dessas práticas, então, que era comum no meio daquele povo, era a prática do celibato, entendendo que o celibato promoveria uma caminhada em direção ao entendimento correto daquilo que era agradar a Deus. É como nós pensarmos, por exemplo, em práticas comuns no meio de outras instituições religiosas, como, por exemplo, a autoflagelação, a autopunição. Eu vou me punir e, me punindo, então, eu consigo me absolver dos meus pecados e, então, através dessa autopunição, dessa autoflagelação, eu me volto para os caminhos do Senhor. É óbvio que, quanto ao celibato propriamente que Paulo está tratando aqui,
nós vamos perceber que Paulo ele não está propriamente discordando ou condenando a prática do celibato, tanto é que ele vai mostrar, inclusive, algumas vantagens decorrentes dessa prática. Contudo, ele não condena o casamento, dizendo que o celibato é mais adequado do que o casamento, mas ele vai considerar como algo saudável que traz ao homem uma sensação de ser completo. Ele, então, vai fazer uma defesa do celibato, mas ele não vai mostrar a situação do celibato ou daqueles que se propõem a viver solteiros como uma regra ou como algo imprescindível para que se possa chegar a Deus. No entanto, ele vai dizer que, a despeito dessa prática ser sim uma prática sadia, ela não anula a questão do casamento. E o casamento, então, Paulo vai apontar como sendo a regra geral. E ele vai dizer que tanto para a questão do celibato quanto para a questão do casamento, cada um é capacitado com um dom específico. Portanto, há um dom de se manter sozinho. Há um dom de viver solteiro. E esse, obviamente, é um dom que é concedido pelo próprio Deus. No entanto, aqueles que se dispõem ao casamento são também dotados pelo próprio Deus de um dom específico para isso. E Paulo vai tratar dessas questões, olhando tanto para a questão do celibato, quanto para a questão do casamento, vendo que em ambas as práticas, seja do celibato, seja do casamento, ambas têm o seu valor, têm os seus benefícios. No entanto, precisam ser observados os princípios que regem tanto um estado quanto o outro. Mas Paulo trata com maior ênfase a respeito daqueles que são casados, apontando situações muito peculiares a esse status. Ele inicia esse assunto, então, no verso 3, utilizando uma expressão que dá a ideia de uma dívida mútua. O homem conceda à esposa, semelhantemente a esposa conceda ao seu marido. Pode parecer, irmãos, por conta do contexto em que este versículo está inserido, e a respeito do que Paulo vai falar logo na sequência, que essa referência seja específica quanto ao relacionamento sexual do casal, visto que os versos seguintes, Paulo trata dessa questão de uma forma muito específica. Contudo, essa dívida mútua que Paulo sugere aqui não diz respeito apenas a este aspecto da vida conjugal. Mas é claro que ele está inserido nesse contexto e nessa realidade. Quando Paulo diz o homem conceda à esposa e a esposa conceda ao marido, a questão do relacionamento sexual está inserida nessa prática, ou nesse contexto. No entanto, a ordem que Paulo dá aqui, ela é muito mais ampla do que só este ponto específico. Essa dívida mútua que Paulo sugere, então, diz respeito não apenas ao aspecto do relacionamento conjugal, mas a todo o contexto ou a toda a realidade que envolve o relacionamento conjugal. Quando nós olhamos para a primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, verso 7, nós vamos ver as responsabilidades que são decorrentes do casamento, tanto para o homem quanto para a mulher. E também as situações que Paulo vai escrever, tanto para a igreja dos Efésios, como também para a igreja de Filipos. Essas orientações, então, elas dizem respeito tanto à questão da fidelidade, à questão da submissão e à questão do amor. Ambos os aspectos estão inseridos nesta dívida que existe do homem para com a mulher e da mulher para com o marido. E um professor meu, comentando alguma coisa a respeito desse texto, ele diz, e essa é uma dívida que não se pode quitar. Não se pode quitar. As parcelas não acabam.
Essas parcelas não acabam. Não há como dar uma carta de quitação em relação a essa dívida. Ela permanece enquanto o casamento permanece. Ela é uma dívida que se estende ao longo da vida. E ela só tem fim quando a morte colocar fim. Mas enquanto isso não ocorre, essa é uma dívida que deve ser paga constantemente, tanto da mulher para com o marido, quanto do marido para com a sua esposa. No entanto, Paulo vai tratar nos versos 4 e 5, especificamente do relacionamento sexual entre os cônjuges, apontando quais os benefícios e a importância desse relacionamento, tanto para a saúde do casamento, quanto para a preservação da santidade do casal. E esse é um aspecto muito interessante. Quando nós olhamos os versos 4 e 5, Paulo vai dizer o seguinte: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Meus irmãos, se você disser isso na rua hoje, você pode ser agredido. De alguma forma. Fisicamente, verbalmente. Mas essa é uma realidade que a palavra de Deus nos traz com toda clareza. Você não tem mais o domínio sobre o seu próprio corpo, uma vez que você agora está casado. O seu corpo pertence à sua mulher. O corpo da sua mulher pertence a você. E essa é uma entrega mútua. Nós vamos notar, trabalhando ao longo do texto, que quando Paulo trata das responsabilidades do homem, quando Paulo trata das responsabilidades da mulher, não há qualquer distinção de hierarquia entre uma responsabilidade e outra, mas ambos têm responsabilidades semelhantes. A mesma responsabilidade que é exigida do marido em relação ao seu comportamento para com a sua esposa, é exigido da esposa em relação ao seu comportamento para com o seu marido. E da mesma forma que Paulo vai dizer que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, ele vai dizer, o marido também não. Por quê? Porque o corpo da mulher pertence ao marido, assim como o corpo do marido pertence à mulher. E por causa disso, então, no verso 5, ele vai dizer, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Às vezes nós temos alguns conceitos ou alguma percepção muito limitada a respeito de determinadas situações da nossa vida. Mas o que o apóstolo está ensinando para os coríntios aqui é que o relacionamento sexual entre o casal, ele tem uma amplitude muito maior do que às vezes se pensa. Ele tem um caráter de preservação, de preservar tanto o homem quanto a mulher da impureza. E ele vai dizer, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Uma coisa precisa ficar muito clara, meus irmãos. O relacionamento sexual não é e nem pode ser utilizado como moeda de troca. Ou seja, um prêmio por bom comportamento, ou a sua negativa, uma punição pelo mau comportamento. Você já deve ter ouvido alguém falar a respeito disso. Mas dentro do contexto em que Paulo está trabalhando com os coríntios, que é o contexto da igreja de Cristo, que é o contexto do qual nós fazemos parte hoje, essas realidades precisam ser entendidas à luz do que a Escritura diz a respeito delas. A orientação que o apóstolo dá, então, a esses irmãos de Corinto é muito clara. Não vos priveis um ao outro. Aqui fica estabelecida a regra. E por que a privação deve ser evitada? Ele dá a resposta no mesmo versículo. Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência.
A Confissão de Fé de Westminster, que é um dos documentos da nossa igreja, e que retrata ou faz uma compilação doutrinária daquilo que a Bíblia nos apresenta, ela vai tratar desse assunto. E tratando desse assunto, ela traz algumas informações muito interessantes, e uma delas é a seguinte: o matrimônio foi ordenado para o auxílio mútuo de marido e esposa para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da igreja por uma semente santa e para evitar-se a impureza. Essa é uma das finalidades pelas quais Deus instituiu o casamento. É uma instituição divina. E, portanto, aqui a gente já derruba uma definição equivocada a respeito do casamento. Se é uma instituição divina, não há como dizermos que ela é uma instituição falida. Porque aquilo que Deus estabeleceu não perece. Os decretos de Deus, eles são eternos. E o que Deus definiu para o bem do seu povo é algo que vai permanecer. Portanto, não há como dizermos que o casamento é uma instituição falida, porque a Escritura nos diz que essa instituição é uma instituição do próprio Deus. E quem somos nós para deteriorarmos aquilo que o próprio Deus instituiu? Portanto, não é uma instituição falida. Pode ser que os seus conceitos, porque estão tão deturpados, não sejam observados da forma como devem ser. No entanto, a instituição do casamento permanece, porque quem sustenta é o próprio Deus. E não a nossa percepção ou a nossa concepção a respeito disso. É a Escritura que define o padrão. E uma vez que a Escritura define o padrão, ainda que nós tentemos deturpar esse padrão, ele permanece, porque foi o próprio Deus que estabeleceu. Portanto, não há que se falar no casamento como uma instituição falida. A única possibilidade que é aventada pelo apóstolo Paulo quanto à questão da abstinência, então, refere-se ao fato de ambos, de comum acordo e por breve tempo, se dedicarem à oração. E aqui vai mais uma observação que é extremamente importante, embora possa parecer engraçada, no entanto, ela é extremamente séria. E por isso precisa ser encarada com seriedade. A orientação para que o crente ore sem cessar, ela se aplica pessoalmente a cada crente, e não ao casal, como uma justificativa para a abstinência sexual. A determinação ou a orientação que o apóstolo traz aqui, ela é muito clara. Se vocês entenderem que é preciso se privar do relacionamento sexual, que isso seja feito de comum acordo, por um breve tempo, para que se possam dedicar à oração. Mas que logo se ajuntem, para evitar que Satanás vos tente por causa da incontinência. Por isso nós precisamos ter cuidado com determinadas realidades da nossa vida, ou com a forma como nós encaramos determinadas situações. Porque muitas vezes, talvez até com boas intenções, nós entendendo de forma equivocada o princípio das nossas ações, nós podemos cometer erros graves, que podem gerar situações extremamente graves. E por isso nós precisamos estar atentos àquilo que a Bíblia nos dá como orientação para todas as realidades da nossa vida. Por isso então que Paulo vai enfatizar que, havendo consentimento mútuo, essa prática deve ser por um breve tempo, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Caminhando então, irmãos, agora a partir do verso 8, nós vemos que Paulo vai tratar de diversas modalidades em relação a esse aspecto. E os versos 8 e 9 vão tratar sobre os solteiros e viúvos crentes. Os versos 10 e 11 sobre os casados crentes. Os versos 12 a 14 vão falar sobre o cristão que é casado com uma incrédula ou vice-versa, que está disposta a viver com ele. E os versos 15 e 16 sobre o cristão casado com uma incrédula que não quer viver com ele. Ou vice-versa, uma crente casada com um incrédulo, que queira viver
ou que não queira viver. E nós vamos ver então quais são as orientações que o apóstolo vai trazer sobre essas realidades. Naquele contexto em que Paulo estava escrevendo aos Coríntios, em que esses irmãos levantaram essas questões para que o apóstolo pudesse auxiliá-los, o divórcio era algo muito comum, tanto entre judeus como entre os gentios também. E com os pretextos mais levianos que se possa imaginar. E não é diferente nos nossos dias. Os divórcios, ou a maioria deles, são motivados por pretextos levianos. Como assim? Crentes têm abandonado seus casamentos pelos motivos mais banais. Vou citar alguns. A dificuldade financeira. Não dá para ficar casado passando aperto de dinheiro. Esse é um motivo. Outro motivo. O egoísmo. Se não for do meu jeito, não dá para ser de jeito nenhum. Ou você acata, ou então estou fora. Outro motivo. A individualidade de cada um. Estou casado, mas eu vivo a minha vida, a minha esposa vive a vida dela, e assim nós vivemos bem. Se possível, nós dormimos em camas separadas. Se possível, em quartos separados. E se a questão financeira não for um problema, cada um que tenha o seu apartamento, e nós vamos viver muito bem assim. Nós vamos evitar a discórdia, as brigas, nós não vamos discutir. Óbvio, a gente só discute com quem a gente convive. Esse é um outro motivo. A individualidade de cada um. Vou me casar, mas eu quero preservar a minha individualidade. Meus irmãos, no casamento não há individualidade. Não há. Se você pensa assim, eu entendo que você deve refletir a respeito do seu casamento, se você é casado. Se você é solteiro e pensa em manter a sua individualidade após o casamento, ou mude de ideia, ou não se case. Não há individualidade no casamento. E há tantos outros motivos que nós podemos observar. E tem um que é clássico: a incompatibilidade de gênios. Separou por quê? Incompatibilidade de gênios. Isso é óbvio. Não há compatibilidade de gênios. Pelo menos eu entendo que não. Por quê? Porque cada um de nós é individual. Cada um de nós tem características muito próprias, muito pessoais. E casamento é compartilhamento. E ao mesmo tempo que é compartilhamento, é também abnegação. Ouvi um pastor falando num casamento há um tempo atrás, e ele disse uma coisa que me chamou muito a atenção. Ele disse para os noivos o seguinte: o casamento de vocês é único, porque cada um de vocês é único. Não há outro igual a você, fulano. Não há outra igual a você, fulana. Portanto, o casamento de vocês é único. Não há outro igual. Vocês podem até buscar elementos ou exemplos de outros casamentos que vocês viram para aplicar determinadas posturas na vida de vocês, mas é individual, é específico. Não tem outro igual. Não há como imitar o casamento de ninguém, porque cada um tem as suas particularidades. Portanto, se nós somos tão particulares assim, dizer que o casamento não prosperou pela incompatibilidade de gênios, para mim, é uma incoerência muito grande. Porque nós somos incompatíveis mesmo. Pelo menos eu entendo, falando da realidade que eu posso, porque conheço, que o meu gênio e o gênio da Paula são extremamente incompatíveis. Não é a compatibilidade de gênios
que vai sustentar o seu casamento. Portanto, usar esse argumento para que o seu casamento não prospere é, no mínimo, uma incoerência. Mas são esses os argumentos que são utilizados. Talvez não fossem os mesmos argumentos que eram utilizados no contexto de Corinto, mas a Escritura nos mostra que os argumentos eram tão ruins quanto os que nós usamos hoje. Mas o casamento é uma instituição divina. É um compromisso para toda a vida, por desígnio de Deus. Não é sem motivo, nem um mero cumprimento de protocolo, que na cerimônia do nosso casamento, nós votamos lutar em todas as circunstâncias da vida matrimonial, até que a morte coloque fim a esse compromisso. É dever do crente zelar pela promoção da paz. Como cristãos, nós devemos zelar pela promoção da paz. Por que aqui no nosso casamento, então, nós não faríamos esse mesmo esforço? Se nós votamos isso. É na alegria? É na alegria. Na doença? Também. Na tristeza? Também. Na saúde? Sim. Passando por apertos? Vamos passar juntos. Até que o primeiro aperto surge. Porque muitas vezes nós nos comprometemos a viver realidades que nós não conhecemos de fato. E por isso nós nos dedicamos a afirmar coisas que talvez lá na frente nós não tenhamos disposição de cumprir. Então, diante disso, nós vemos que é uma responsabilidade que nós temos como crentes, de zelar pela paz. E assim como nós temos que zelar pela paz, no nosso casamento não pode ser diferente. Nosso esforço tem que ser ainda maior. Nosso empenho tem que ser ainda maior. Quando nós lemos do verso 8 ao verso 11, nós vemos Paulo dizendo o seguinte: e aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. A possibilidade do divórcio é definida por Cristo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 8, quando Cristo é interrogado pelos fariseus a respeito da carta de divórcio que foi concedida por Moisés, e ele vai dizer, sim, Moisés concedeu a carta de divórcio, mas foi pela dureza do coração de vocês. Essa definição não é um sinal da aprovação de Deus, mas é o resultado do pecado do homem. Deus continua detestando o divórcio. Não mudou. Não vai mudar. O que ocorreu no meio do caminho foi que o homem, por causa da dureza do seu coração, não teve condições de manter o compromisso que assumiu. E então, mais uma vez, recorrendo ao que nos diz a confissão de fé sobre esse assunto, nós lemos o seguinte: posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo, nada, senão o adultério, é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, a não ser que haja deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja nem pelo magistrado civil. Para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público e regular, não se devendo deixar ao arbítrio e discrição das partes o decidir em seu próprio caso. Nós resolvemos cada um cuidar da sua vida e nós vamos fazer assim. Não é essa a recomendação nem a orientação que a palavra de Deus nos traz. A exigência que o apóstolo Paulo faz, que a Escritura nos mostra, que o próprio Jesus confirma,
é que essa não pode ser uma decisão tomada por aqueles que estão diretamente envolvidos nessa situação. Mas é preciso que haja a interferência. Ele vai dizer, a confissão de fé vai dizer aqui, a interferência do magistrado civil através de um processo regular. Mas mais do que isso, a interferência da igreja, que tem o dever de zelar pelos seus membros, por aqueles que são parte da comunidade. É dever da igreja pastorear as famílias que compõem essa igreja. É por isso que nós não podemos abrir mão desse contato. É por isso que nós não podemos abrir mão desse convívio. Porque nós somos sustentados mutuamente. Todos sustentados pela palavra e pela orientação de Deus. Mas mutuamente nós nos damos suporte. Nós carregamos os fardos uns dos outros. Nós dividimos as dificuldades uns dos outros. É por isso que nós não podemos abrir mão desse convívio. E é por isso que nós não podemos abrir mão de lutarmos uns pelos outros, porque somos todos membros do mesmo corpo. Nos casos seguintes, versos 12 a 16, Paulo não está incentivando o julgo desigual quando ele vai tratar a respeito do crente casado com uma mulher incrédula ou da mulher crente casada com um homem incrédulo. Não é um estímulo, um incentivo ao julgo desigual. Mas Paulo está tratando de casos em que, após o casamento, um dos cônjuges conhece a mensagem do Evangelho, se converte, no entanto, o outro não. E essa é uma situação que pode gerar alguma dúvida, e é por isso que Paulo está tratando desse assunto com aqueles irmãos. Não há qualquer incentivo do apóstolo, então, como muitos querem ver, para que crentes se unam a incrédulos em matrimônio, sob o argumento de que o convívio entre ambos possa produzir a conversão daquele que é ímpio. Casamento não é instrumento de evangelização. Não é. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que estavam se relacionando com uma outra pessoa que não partilhava da mesma fé. E quando essa pessoa ou essas pessoas foram questionadas a respeito disso, mas espera aí, como é que você vai se relacionar com alguém que não partilha da mesma fé, com alguém que não é crente? E você vai se casar com alguém que não é crente? E aí a pessoa diz o seguinte, mas a Bíblia diz que o incrédulo é abençoado no convívio do crente. A Bíblia diz isso. Mas é preciso ver em que contexto a Bíblia diz isso. E o que Paulo está dizendo não é, olha, se você é crente, case-se com um não crente, porque esse casamento vai abençoar e esse não crente pode se tornar um crente. Ele não está dizendo isso. A realidade é totalmente outra. A situação é totalmente outra. Dois não crentes que se casaram e ao longo da caminhada um deles se converte e o outro não. E Paulo vai dizer, nessas circunstâncias, há algumas situações que precisam ser observadas. Paulo está tratando, então, da conversão que ocorreu após o casamento, onde um dos dois permaneceu na incredulidade. E a orientação, então, não é no sentido de legitimar o divórcio, mas havendo recusa do cônjuge ímpio, que ele dê os passos para que esse relacionamento seja dissolvido, ficando a outra parte, aquele que é crente, desobrigado da servidão, dando assim a ideia de que está livre para se casar novamente. Vocês dois não eram crentes. Um se torna crente, o outro não. Mas se o outro não se importar em permanecer vivendo junto, que esse casamento permaneça, que ele continue. Porque com essa concessão, é possível que ele seja edificado, seja abençoado e possa se converter. No entanto, há o caso que Paulo expõe aqui também,
de que o cônjuge não crente se nega a viver com aquela outra pessoa que agora se tornou um crente. E ele diz, então, que esse não crente dê os passos para que esse casamento chegue ao seu fim. Porque, meus irmãos, é muita pretensão da nossa parte querer dizer o seguinte: vou me casar com uma moça que não é crente. Quem é que te garante que ela vai se tornar uma crente? Nós não temos condição de fazer esse tipo de análise. E quando nós nos aventuramos, assumimos o risco de entrarmos em julgo desigual, pensando na possibilidade de que aquele não crente se torne um crente, nós estamos fazendo isso de uma forma totalmente equivocada, porque pode ser que ele não se torne. E aí nós criamos um problema que nós não vamos ter condições de resolver. Por isso, aqueles que ainda não se casaram, que sejam prudentes na escolha do seu cônjuge. Avalie bem, faça toda essa observação para que você não se coloque numa situação da qual você vai se arrepender depois. É preciso ser cauteloso com as decisões que nós tomamos. E o crivo para essas decisões é a palavra de Deus. Por isso nós não podemos nos afastar dela. De fato, o interesse do apóstolo é que os crentes vivam em paz, no sentido mais amplo que essa expressão pode apresentar. Especialmente nos casos em que ele aponta o casamento entre um cristão e uma ímpia, ou vice-versa, se a situação implicar no fim do casamento pela vontade da parte ímpia, ou se o casamento for levado adiante pelo consentimento dela. Mas o caminho deve ser sempre o caminho pela busca da paz. Essa é a ideia, essa é a motivação. Seja qual for a circunstância, ela deve sempre nos fazer buscar o caminho que vá conduzir à paz. Finalmente, os versos 17 a 24 vão falar a respeito da condição pessoal de cada um. E neste bloco que conclui essa passagem que lemos, parece que o apóstolo Paulo vai mudar de assunto. No entanto, ele vai mostrar de forma geral que o crente deve estar mais atento ao chamado que ele recebeu de Deus e às ordens do próprio Deus. Essa orientação é repetida por 3 vezes nesses versos, a partir do verso 17 até o verso 24. No verso 17, Paulo diz o seguinte: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. Verso 20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Verso 24. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Nós somos falhos. Nós somos pecadores. Nós somos imperfeitos. Não há nada que façamos por nós mesmos que possa agradar a Deus. Porque os desejos do nosso coração são maus. A nossa natureza ela é inclinada para o pecado. Certa vez, tratando de uma lição a respeito disso na sala dos adolescentes, o texto da revista que nós estávamos estudando, dizia o seguinte: a nossa carne odeia tudo em Deus. É uma afirmação muito forte, mas é uma realidade. Porque para satisfazermos os desejos da nossa carne, nós precisamos nos afastar da palavra de Deus. Porque à medida que nós alimentamos o nosso espírito com a palavra de Deus, a nossa carne é mortificada. Esse é o processo de santificação. Para que a nossa carne possa se enfraquecer, nós precisamos fortalecer o espírito. E a nossa carne vai ficando com fome. É por isso que a nossa carne odeia tudo em Deus. Porque não há como satisfazer os desejos da carne atendendo
aos mandatos de Deus. Não há como satisfazermos os nossos desejos carnais, vivendo da forma como Deus requer que nós vivamos. Contudo, o próprio Deus nos habilita para servi-lo com integridade. E Ele nos concede dons, habilidades, recursos, nos dá as orientações e a direção certa a seguir. É Ele quem nos fornece todas as diretrizes sob as quais a nossa conduta deve ser guiada, em todos os aspectos da nossa vida. E, obviamente, esses benefícios envolvem os nossos relacionamentos, especialmente o nosso relacionamento familiar e o nosso relacionamento conjugal. Portanto, diante das questões que são levantadas pelos coríntios, o apóstolo Paulo apresenta respostas que são extremamente atuais e que atendem também às nossas indagações, que certamente não são muito diferentes das indagações que foram feitas pelos coríntios ao apóstolo. Sendo assim, orientados pela instrução da palavra de Deus que foi trazida nesse texto que nós lemos, pesa sobre cada um de nós a responsabilidade de vivermos segundo aquilo que a Escritura exige de nós como crentes, como servos do Senhor Jesus. Por isso nós devemos nos perguntar sobre como nós temos vivido a vida conjugal, aqueles que são casados, obviamente, ou se ainda solteiros, se nós temos nos portado como servos de Cristo. Devemos nos lembrar que, quanto aos nossos relacionamentos, devemos sempre buscar a promoção da paz. E, em geral, a paz só é promovida quando há perdão. Se não há perdão, o conflito se estabelece, a crise se instala, a guerra começa. Mas para que nós possamos promover de fato a paz, é preciso haver perdão. O reverendo Hernandes Dias Lopes, em um de seus livros, que é intitulado Casados e Felizes, ele faz uma afirmação muito interessante e eu gostaria de ler para os irmãos. Ele diz o seguinte: o caminho da reconciliação é melhor do que o atalho do repúdio. É mais seguro e conduz a um destino mais feliz. A solução para um casamento em crise não é o divórcio, mas o arrependimento, o perdão e a reconciliação. Não há causa perdida para Deus. Não há relacionamento irrecuperável. O casamento é um símbolo do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Quando pecamos contra o Senhor, Ele não nos escorraça, nem nos manda embora. Ele nos perdoa, nos restaura e celebra conosco a festa da reconciliação. O perdão deve ser completo, ou então, não é perdão. O perdão é incondicional, ou então, não reflete o amor incondicional de Deus. O perdão é sempre maior do que a ferida. O perdão sempre supera a dor. O perdão devolve a dignidade do caído, cura a alma enferma e restaura o relacionamento quebrado. Que Deus nos abençoe.